2. Vamos para 2 agora. Sobre o artigo de Cláudio Moura Castro, foram apresentadas as seguintes considerações. Vamos lá. O autor concorda parcialmente ser a estatística a arte de mentir com números. Segundo Cláudio Moura Castro, ela é uma ciência apta a nos fazer entender, em muitos casos, o que está acontecendo. Começar a estudar dicionário. Erros. Sabendo essas palavrinhas que vocês não sabem que caiu na prova? Vamos anotando o significado, né? Vai que a gente dá a sorte de vê-las novamente, agora a gente já sabe o significado, tá bom? Continuando. O que está acontecendo em determinadas situações? Se é a inflação, por exemplo. Isso disse logo no início do texto, né? Tá falando assim, alguns dizem que a estatística é a arte de mentir com os números, tá? Verdade, meia verdade, funciona apenas se o interlocutor não entender dessa arte. Então, a primeira está correta, tá bom? Sempre que lidamos com muita observação, muita gente diante de nós, está nos amontoando de números que não fazem sentido. Precisamos, então, da estatística, que é a ciência de descobrir ideias importantes, em meio ao mundo de números. Então, tá certo, tá? Essa primeira tá certíssima. Segunda, no caso do Brasil, a estatística se mostra precisa em alguns aspectos. Ela acertadamente revela que a falta de investimento em curso de capacitação profissional por parte de todas as empresas nacionais de pequeno porte e, inclusive, de algumas multinacionais aqui estabelecidas faz com que a nossa indústria ainda apresente estrutura obsoleta. E ainda que não tenhamos mão de obra devidamente capacitada. Tá vendo? Aqui já tem um Fzinho. Ou seja, tá falso isso daí, tá errada, gente, tá errado, né? Ele não fala isso no texto, tá falando assim que a nossa, no Brasil, né, no texto, o Brasil tem uma indústria moderna, capitalizada, que dispõe de mão de obra bem capacitada, tá? E também, Brasil, velho enorme, com suas empresas atrasadas, mal geridas e com obra precária. As estatísticas usuais, juntando tudo no mesmo balaio, contam uma história enganosa, mas, se separarmos os dois Brasis, podemos ver o quadro bem mais esclarecedor. Então, a segunda também está errada. Terceiro, segundo o texto, a prova P2 já começou com o artigo, gente. Já começou para pé na porta, né? Segundo o texto, o grande problema do Sebrae é apresentar tão somente cursos altamente sofisticados direcionados às empresas produtivas, esquecendo-se de ofertar capacitação mais simples para centenas de milhares de funcionários de empresas modestas do país. Já colocou um Fzinho. Também tá falsa, gente. Aqui tá falando do Sebrae, ó. Nota-se a exceção do Sebrae que as grandes agências de formação profissional têm seus olhos voltados para aquelas empresas já bastante produtivas, entusiasmam-se sempre com as perspectivas de andar morro acima nas sofisticações de seus cursos, mas empacam antes de ir morro abaixo, oferecendo cursos mais simples e voltados para centenas de milhares de empresas mais modestas. Essa também é falsa. Por último ali, o fato de as indústrias modernas do Brasil carecerem cada vez menos de mão de obra faz com que a excedente acabe se incorporando a empresas pequenas e atrasadas. Isso está correto, está aqui no texto, ó. Mas não é só isso. Grande parte dos cursos oferecidos por elas prepara a mão de obra apta para trabalhar em empresas de qualquer porte e nível. Contudo, os graduandos são atraídos pelos salários mais altos, melhores condições de trabalho de grandes empresas. Infelizmente, pouco sobra para as outras, né? O cobertor da formação profissional é curto e não nos dá a todos, tá? Eu vi isso aqui também em outro lugar. Essa tá verdadeira, tá, gente? Ó, o fato da indústria moderna do Brasil carecerem cada vez menos de mão de obra, ou seja, porque elas têm máquinas, né? Tem muitas máquinas, elas precisam cada vez menos de mão de obra. Faz com que o excedente acabe se incorporando a empresas pequenas e atrasadas, tá? Que seja a mão de obra das pessoas. Então, aí a pessoa que enviou a prova colocou a alternativa C, que é a unha 4 está verdadeira, e a 1-4 está certa. Beleza, gente? Beleza? Acesse investimentoeducacional.com.br e matricule-se no Intensivão. Curso preparatório para o concurso de professores efetivos de São José dos Campos com a formadora Juliane Rocha. A única plataforma online com parcelamento no Pix.